recém-nascido. Por quê? Porque para ter um ambiente ideal, a temperatura ela precisa estar adequada ao recém-nascido. O que a gente sempre fala é que o ambiente esteja entre 27 a 30 graus. Gi, isso é uma regra? Não, porque nós estamos lidando com recém-nascidos, mas esses recém-nascidos ainda são humanos. Eu aposto que você pode gostar de calor, sua mãe pode gostar de frio, seu pai é meio termo, então varia muito de pessoa para pessoa. E recém-nascido ainda é uma pessoa. Então como que funciona aqui no estúdio? A mãezinha chega, ela já seguiu as nossas orientações, veio com o bebê todo envolto, em vários panos, o bebê tá só de fraldinha. Eu pego aquele bebê depois de já conversar com a mãe e eu pergunto: mãe, em casa, ele fica mais no calor ou ele fica mais no frio? O que o seu bebê gosta mais? Eu só pergunto. Aí a mãe responde: ele gosta mais de frio. Eu, tudo bem, perfeito. Eu olho a minha temperatura, vejo que ela está em 27 graus. Começo a arrumar aquele bebê, preparar ele para a sessão. E eu sempre fico de olho naquele bebê. Porque quando eu fizer pose com ele peladinho, a temperatura precisa estar adequada àquele bebê para que ele não sinta frio. Quando eu envolver ele em várias camadas de wrap, ele não pode ficar com calor, porque são várias camadas de tecido em volta daquele bebê. Eu também tenho que me atentar como aquele bebê está, como que ele está reagindo àquela temperatura. Então assim, durante toda a sessão, além de ficar de olho no bebê, eu fico com o controle do ar na minha mão. Então independente da situação, nós sempre utilizamos ar-condicionado, porque aqui em Manaus é calor, e é calor na raça mesmo. Como identificar se aquele bebê está com calor ou com frio? Com frio, o bebê ele fica cheio de bolinhas na pele. Um monte de bolinhas meio esbranquiçadas, com uns pontinhos vermelhos, aquele bebê tá com frio. Ou o calor, você observa a nuca dele, o cabelinho, a testa, vê se ele tá começando a ficar super aquecido. Gi, mas se eu olhar a mãozinha do bebê ou o pezinho, eu não vou conseguir identificar? Não, as extremidades do nosso corpo já tem uma temperatura menor do que o resto. As mãos e os pés, eles já são um pouquinho mais frios. As vovós que falam geralmente toca na mãozinha, o bebê tá geladinho, ele tá com frio, mas não tá. É só a mãozinha que tá geladinha mesmo naturalmente. Outra coisa que a gente também precisa observar é quando o bebê é prematuro ou o bebê é mais magrinho ou mais gordinho. Geralmente, lembrando que não é regra, existem exceções. O bebê, quando ele é mais gordinho, ele é mais calorento por conta das dobrinhas, por conta das gorduras. Então, ele sente um pouquinho mais de calor. Já o bebê mais magrinho, ele perde temperatura mais rápido, principalmente os prematuros. Prematuro você tem que manter ali em 28, 30 graus, sempre de olho. Por quê? Porque eles perdem temperatura corporal muito rápido. Então é isso, essa foi a nossa aula sobre ambiente ideal, qual a temperatura você precisa deixar o seu ambiente para que aquele bebê fique confortável. Mas além disso, o mais importante é você observar o seu modelo, observar as características, como o corpinho dele está reagindo com o ambiente e sempre agir para que aquele bebê fique confortável e essa sessão evolua de forma eficiente e linda. Vamos para a próxima aula.